Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos tratando de um tema delicado e que serve realmente para estudo e não tira a fé de ninguém. Mas eu acredito que no Brasil, um país continental, existam católicos exigentes também, intelectualmente exigentes, e que gostariam de conhecer a fundo a sua própria fé, ou no caso nosso aqui, a fonte, uma das fontes, a mais importante da nossa fé, a Sagrada Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que toda manhã de domingo nos acompanha aqui conosco por meio do nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia. Aproveito, Padre, um pequeno parêntese para mandar um abraço a todo o nosso povo de Deus, seja aqui na cidade de São Paulo, mas também em tantas cidades pelo Brasil, a tantos colegas padres que param seus afazeres pastorais, dominicais, para nos acompanhar aqui nesse momento bíblico, catequético, e que curtem, modernamente falando, este momento conosco, para eles, também para mim, que estou começando o meu ministério. É um momento de crescimento espiritual, humano, até psicológico e, sobretudo, integral. Muito obrigado por este momento. Então, por onde começamos? Vamos voltar, ao nosso tema. Lembro-me que no final do programa passado havia questionado o senhor sobre, se não me falha a memória, a questão da Padre. Bem, vamos terminar a questão do culto, porque senão ficamos aí colocando umas coisas em cima das outras e não acabamos nada. Eu havia feito, só rapidamente para me situar, eu havia lhe questionado sobre, então, como estávamos falando sobre religião no Antigo Israel, como ficaria na situação de então a questão das instituições. E lembro-me que havíamos falado sobre, por exemplo, a instituição do sacerdócio, por exemplo. Mas deixa o sacerdócio um pouquinho de lado. Vamos terminar primeiro o culto. O culto, sim. Bom, o que mais se pode dizer a respeito deste culto? O que eu posso falar, simplificando as coisas, é que no fundo, as duas monarquias viviam um enoteísmo tolerante. Entende? Tolerante com algumas outras divindades. E o culto de Yahvé nem sempre era puro, porque às vezes se misturavam cultos de outras divindades com o culto do Deus Yahvé, não só no templo de Jerusalém, mas nos famosos Bamot, isto é, nos lugares altos, onde se usava queimar incenso para Baal. E assim foi durante toda a época monárquica. Os profetas, sobretudo no sul, Isaías e Jeremias, gritaram contra esse estado de coisas e foram os campeões do javismo, sem chegar ainda ao monoteísmo, mas reprovavam uma religião sincretista. E ela continuou a ser sincretista, a monarquia, as monarquias, até seus desaparecimentos.
cultuavam divindades da Assíria. Astarté era uma divindade assíria, da Assíria. Cultuavam divindades egípcias, animais, zoolatria, quer dizer, a pior idolatria, que não é nem um ser humano que se adora, mas é um animal. E assim foi durante todo o tempo das monarquias, que no norte terminou em 722. Bem, já foi terminando um pouco antes, porque a superpotência assíria já havia engolido diversos territórios periféricos, como o norte da Galileia, por exemplo. No fim, restava ou permanecia apenas uma cidade, a capital, numa montanha. Era Samaria, que foi destruída por Salmanasar V e Sargão II, os reis assírios, no ano 722 a.C., e um número relativamente considerável de israelitas levados para a Assíria e nunca mais voltaram. Desapareceu para todo sempre o Reino do Norte, ou o Reino de Israel. E como eu já disse aqui em programas passados, o nome Israel, de nome nacionalista geográfico, passou a ser o nome religioso de Judá, Israel. Bem, é no exílio que as coisas vão se modificar. Mas em que exílio? No exílio de Israel ou no exílio de Judá? Do exílio de Israel não sabemos absolutamente nada, devem ter se miscigeneado com o tempo, com os habitantes locais e desapareceram. Etnicamente desapareceram. A monarquia do Sul não teve sorte melhor. Um século e meio, mais ou menos, depois, foi ela também destruída por uma outra superpotência, Babilônia. 598 a primeira deportação e 587 a segunda deportação. Só que não foram levados para o cativeiro todos os judeus. A grande maioria ficou em Judá. Foram levados os cabeças, os dirigentes, a casa real, sacerdotes, esses foram levados. O povo da terra continuou, e o próprio Jeremias diz no final do seu livro que uma vida com certa prosperidade agrícola e econômica continuou em Judá, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Não acabou. Agora, em Babilônia, o que aconteceu? Em primeiro lugar, uma viagem a pé de Jerusalém, Judá, a Babilônia, é uma viagem, é uma marcha de 1.500 quilômetros, mais ou menos. Quanta gente deve ter ficado pelo caminho e em que condições se dava aquela marcha. Chegando em Babilônia, alguns foram parar em prisões e lá devem ter morrido. Outros devem ter sido vendidos como escravos, uma venda lucrativa de escravos em mão barata. Um terceiro grupo teve mais sorte e recebeu apenas domicílio forçado ou uma liberdade vigiada.
Dentre esses, havia sacerdotes sadocitas, que foram também conduzidos para o Egito, na primeira e na segunda deportação. E ao contato, ao choque melhor, com a religião de Marduk, em Babilônia, o Deus supremo do panteão babilônico, não aceitaram fosse ele o criador do universo, o criador do mundo. O choque começou quando começaram a afirmar, não Marduk, mas o nosso Deus. À primeira vista, e para os babilônicos, Yahvé era um Deus vencido. Por quê? Não tinha tido a coragem ou a força de impedir a destruição de Jerusalém e a deportação de judeus. Estes judeus pensaram o contrário, não Marduk, o rei da criação, mas Yahvé, não Enuma Elish, um poema da criação dedicado a Marduk, mas Bereshit bara Elohim, isto é, no início, Elohim, Yahvé, criou o céu e a terra. Vamos fazer um intervalo e já continuamos. A partir de segunda, dia 23 de março, às 2h55 da manhã, acompanhe a missa na... Como estava falando, não sei se estou falando demais, faça as intervenções que julgar necessárias. Se tem. Para mim é sempre bom, pode me refresca a memória. Não, mas o senhor falou algo interessante, do ponto de vista humano. Bom, claro que para os profetas da época é estranho, mas para nós que hoje olhamos para a palavra, é entendível, porque como que os israelitas poderiam exercer um culto totalmente puro se eles viviam numa realidade humanamente precária, do ponto de vista até religioso? Se eles como que você pode exercer um culto totalmente puro se você tem contato com outros povos, se tudo está nascendo? Então, do ponto de vista humano, do ponto de vista social, é até humanamente entendível que outros exerçam influência sobre você. A partir do momento que as faculdades humanas e antropológicas vão sendo geradas, aí a coisa vai sendo alicerçada. Mas foi necessário o choque com Marduk para que a concepção de Yahvé, do Deus Yahvé, se tornasse maior. Sim. Não só o Deus do nosso território, não o Deus de vencidos, fomos castigados, mas o Deus Criador. Não só o Deus que caminhou conosco na história, que derrotou inimigos no passado, mas o Deus Criador da Terra. Mas, claro que do universo eles não tinham a visão que nós temos hoje. Mas isso, se a gente consegue ler a história retroprojetando-a, não é isso? Não só ler a história, ler a Bíblia. Religiosamente retroprojetando-a. Não só, mas olhando a textos arqueológicos, a escavações, a ostracas, a descobertas de inscrições, tudo isto ajuda. Em Babilônia, ou perto de Babilônia, Babilônia hoje está só em ruínas. Ela está a uns 30 quilômetros longe, perto melhor, né, de Bagdá, no Iraque. E ali, eu repito, a imagem do Deus Yahvé cresceu em contraste com o Marduk. Isto é, não aceitaram aqueles sacerdotes sadocitas que estavam lá, não aceitaram que
o Deus supremo, a divindade suprema, fosse Marduk. Mas Interessante. No dia do Ano Novo babilonense, se celebrava a realeza de Marduk. E saía-se em procissão na via sacra de Babilônia com a estátua de Marduk à frente. E depois os deuses atrás, todos eles vencidos pelos babilônicos, por Marduk. No final do cortejo, os vasos sagrados do Templo de Jerusalém, porque, como eu disse, até o presente uma imagem, uma icônica de Yahvé não foi encontrada. Mas, para os exilados, Yahvé se tornou em Babilônia, devido ao contraste, o Deus da criação. E aos pouquinhos, muito aos poucos, foi penetrando cada vez mais o monoteísmo. Para ser simplificado, para não perder o tempo em considerações que aqui diante de uma televisão não leva a grande coisa, digamos que o monoteísmo começou, não foi do dia para a noite, deu seus primeiros ensaios com o profeta Ezequiel, no exílio ainda, e depois com o profeta, o segundo Isaías, o deutero Isaías, que 45. normalmente se coloca no exílio, mas existem exegetas que afirmam que ele nunca saiu de Judá e que ele escreveu em Judá. Aí a discussão também fica aberta. Em todo caso, a época dele foi o século VI. Então, a partir do capítulo 40 do livro de Isaías, já começa a se pisar no território monoteísta. Começa-se, mas não se termina. Isto aqui vai terminar só em época persiana. Em época... domínio dos persas. Exatamente. E o dia e a hora nós nunca saberemos. Mas, em algum momento do regime persiano, tendo os desterrados podido voltar para a pátria, voltar para Jerusalém, não conquistando liberdade política ou territorial, mas uma liberdade relativa e, sobretudo, religiosa, transformando a cidade de Jerusalém numa cidade teocrática, não havia mais reis. A monarquia, em que pese a presença de Zorobabel, não pôde mais ser reconstruída. E nem mesmo, acredito eu, a Pérsia chegaria a tal permissão. Na falta do rei, no caso, entraram os sacerdotes. No caso, trata-se das famosas caravanas, né? No caso de não foram numerosas. Sim. E nem uma vez só. Então, mas no caso do representante da caravana, ele representava o governo persa na localidade palestina? Havia duas pessoas que representaram a Pérsia, que nós saibamos. O Zorobabel Zorobabel e Josué. Zorobabel, o governador, que era davídico, de linhagem davídica, mas governador diante da Pérsia. Que tinha poderes controlados. Governador. Sim. Só. E cobrava Josué, o sumo sacerdote. Mas Zorobabel desapareceu misteriosamente do cenário da história. E nunca mais a casa de Davi se reconstituiu. Mas se diz também que os próprios repatriados, sobretudo os sacerdotes, preferiam que não houvesse mais rei. Porque assim eles podiam mandar à vontade. E a Bíblia, escrita naquela ocasião,
reserva ao sacerdote a unção que durante a monarquia era reservada ao rei. Agora me veio duas coisas. A primeira é a relação entre profeta e rei nesse momento. Se a gente pode entrar. Mas não havia mais rei. Hã? Não havia mais rei. Então tudo bem. O rei já tinha caído nessa época, né? A monarquia desapareceu. A monarquia desapareceu, mas antes da queda da monarquia, quem mandava mais? Quem elegia era quem? O rei, evidentemente, era o rei. Mas quem ungia era o profeta. O profeta ungia o rei. Os reis deviam ser sacerdotes. Devia ser o sacerdote maior do santuário do templo de Jerusalém. Deviam ser eles, ou devia ser ele. Agora, foi depois do exílio, antes do exílio, com muita probabilidade havia uma hierarquia sacerdotal. Mesmo antes do exílio. Mesmo antes do exílio, mas não podemos reconstruí-la, não temos mais elementos. Por que essa necessidade de reconstruí-la? De afirmá-la? Por quê? Não há nenhuma possibilidade de você entrar em contato com o divino se não for através de um mediador. Não há, antropologicamente falando, e nas religiões, na história das religiões, sempre houve sacerdotes. Agora, quais eram as funções sacerdotais? Isso é importante saber. Primeiro, o homem que guardava ou vigiava o santuário, o guarda do santuário, o responsável pelo santuário, senão quem respondia por aquele lugar. Em segundo lugar, o homem dos oráculos. Se alguém quisesse conhecer a vontade de Deus a seu respeito, ia ao sacerdote. E o sacerdote, através de um oráculo, transmitia a vontade de Deus. Como era feita essa transmissão? Através de sorte, Urim e Tumim, um jogo de dados, que para nós cheira superstição. E o é, de fato, no nosso ponto de vista moderno. Mas temos que levar em conta a antiguidade do fato e, sobretudo, um lado positivo. Quem ia ao sacerdote, pelo menos uma coisa tinha: querer saber qual era a vontade de Deus. É necessidade do símbolo também, né? Que toda querer pessoa saber, tem, né? Querer se submeter a Deus e não agir da própria cabeça. Guarda do santuário, responsável pelos oráculos. E já podia se pensar em sacrifício também, padre, naquela época? Momento, nós temos que encerrar. Estão avisando que o nosso tempo está esgotado, então ficará para a semana que vem. Muito obrigado, até lá, se Deus quiser. Assim tem sido, queridos, o nosso encontro, Páginas Difíceis da Bíblia. A você e a sua família, um bom domingo e uma boa semana.